A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta seminário sobre o livro Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEA. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, uma mensagem de Emmanuel. O título da mensagem é Diante da Providência. É a mensagem número 132, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos à providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de que se envergonhar. Então, vamos elevar a Deus os nossos pensamentos. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos juntos, sob o amparo e a proteção da espiritualidade amiga, que nos inspira, que nos traz os elementos necessários ao nosso aprendizado, à nossa colocação diante da vida, ao nosso entendimento mais amplo do que seja a nossa presença na Terra exatamente nesse momento. O que ela significa para nós, o que significam as tarefas que assumimos, as situações que nos são dadas a viver e a importância de desenvolvermos o nosso discernimento e a nossa fé para seguirmos juntos, para seguirmos na nossa trajetória de espíritos que desejam crescer, evoluir, aprender, modificar e renovar. Sob o amparo, sob a proteção e inspiração da espiritualidade amiga, que com certeza estará junto à nossa irmã Carlécia nesta noite, e também sob a vossa permissão e proteção, Senhor. Nós iniciamos o encontro desta noite dizendo graças a Deus e a Jesus. É o capítulo 6 da segunda parte, né, Carlécia? Isso. E aqui já vamos lá para o segundo slide, capítulo 6 da segunda parte, intitulado Peregrinações e Sacrifícios. Então, querida, a palavra é sua. Obrigada, Cíntia. Olá, gente. Boa noite a todos. Essa é a imagem clássica, né, que a gente sempre lembra do nosso querido Paulo de Tarso. O judeu para quem Jesus se apresentou, né? A gente lembra que nesse momento ele estava em perseguição, né? Ele estava atrás de Ananias, que segundo ele teria desencaminhado a sua noiva. Então ele teria sido responsável de certa forma pela sua infelicidade. Então ele vai atrás de Ananias
E no caminho ele já estava pronto para se encontrar com o nosso amado Mestre Jesus. Então acontece esse encontro, né? E a partir daí toda uma transformação, né? Que a gente já acompanhou durante os capítulos passados. E eu gostaria só de rememorar quem era Paulo de Tarso. Né? Então, como todos nós sabemos, ele era um jovem judeu, né, de mais ou menos uns 30 anos, e eu vou fazer a descrição aqui que Emmanuel faz dele na sua juventude, né, antes dele começar o apostolado. Emmanuel nos diz assim: o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução, trajando a túnica do patriciato. Falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Então, a gente vê aqui, né, que ele teve excelentes mestres, né, que ele teve conhecimento da filosofia dos gregos, né, porque os seus mestres, né, com quem ele teve estudando durante a sua juventude, traziam também esse conhecimento, essa filosofia. E a seguir eu vou trazer, porque eu considero muito interessante, um curto diálogo que ele tem com o amigo Sadoc. Eu não sei se vocês se lembram, mas ele tinha um amigo querido que era Sadoc. E eles estavam ansiosos, né, pelo reencontro um com o outro e se encontram então. E como chega Paulo? Paulo chega numa carruagem romana e falando em grego, né, o que surpreende um pouco Sadoc, né? Aí Sadoc o questiona e fala: mas como estás modificado? Um carro à romana, a conversação em grego? E Saulo, porém, não deixou nem ele terminar e fala: no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Então, olha só que interessante, esse desejo dele, essa vivacidade, né? Ele tinha bons propósitos, né? Olha só, e nada modesto, submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. E arremata, é preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Então, esse era o Saulo e esse era o objetivo dele, né? Nada mais, nada menos que submeter, né, Atenas, né, e Roma aos costumes judeus, né, à sua lei. Então, vamos iniciar. O próximo slide nos mostra as viagens, né, as peregrinações, em preto tem riscadinho, né, a primeira viagem. E agora, em vermelho, é a segunda viagem que ele está fazendo. E a gente está agora indo para... ele está em companhia de Silas, né, que era um jovem, né, que se entendia muito bem com Paulo. Né? Aqui ele fala que ele era um jovem dócil, né? E que tinha os mesmos propósitos e que compreendia a missão, né? E que Paulo estava muito satisfeito com a colaboração dele, né? Que os dois estavam no trajeto, né? Um caminho extremamente difícil, né? Intransitável praticamente, mas que eles estavam alegres porque eles tinha um objetivo bem interessante, né? Então, apesar de toda a dificuldade, como diz aqui, né, que os caminhos eram impérvios. O que significa isso? Intransitáveis. Então, olha só. E mesmo assim, eles estavam bem animados, um na companhia do outro. Em companhia de Silas, que se harmonizara com as suas aspirações de trabalho, o ex-rabino partiu de Antioquia. Olha só. Então, ele estava indo de Antioquia para Tarso.
internando-se pelas montanhas e atingindo sua cidade natal, depois de enormes dificuldades. Breve, o companheiro indicado por Simão Pedro, que é Silas, né, habituava-se com o seu método de trabalho. Silas era um temperamento pacífico que se enriquecia de notáveis qualidades espirituais pelo seu devotamento integral ao Divino Mestre. Paulo, por sua vez, estava plenamente satisfeito com a sua colaboração, palmilhando longos e impérvidos caminhos. Alimentavam-se parcamente, quase só de frutas eventualmente encontradas. Então, vejamos aqui, gente, a dificuldade. Tanto de transitar, né, pelos caminhos, como ele fala aqui, intransitáveis, caminhos intransitáveis, e pela falta de alimento. A gente sabe o quanto é difícil a gente carregar provisões, né? Alimentos, água, essas coisas, é pesada e pelos caminhos difíceis. Então, aqui mostra que eles, para não estar transportando, né, tudo isso, talvez eles até conseguissem, né, mas seria de maior dificuldade. Então, eles se alimentavam apenas de frutas eventualmente encontradas. Antes de atingir Tarso, pregaram a boa nova no curso mesmo da viagem. Soldados romanos, olha só quem estava disposto a ouvir a mensagem deles. Soldados romanos, escravos misérrimos, caravaneiros humildes, receberam de seus lábios as confortadoras notícias de Jesus. E não poucos escreveram à pressa uma que outra das anotações de Levi, preferindo as que mais se ajustavam ao seu caso particular. Por esse processo, o evangelho difundia-se cada vez mais, enchendo de esperança os corações. Então, olha só, a quem ele ia encontrando pelo caminho, ele não perdia oportunidade e já ia pregando, falando do evangelho de Jesus, né? E as pessoas que percebiam alguma coisa de interessante que lhes tocava particularmente, já faziam as anotações, né? Isso era muito interessante porque já ia difundindo o evangelho. Imagina isso passado de mão em mão, né? Então, é maravilhoso ver isso. Na cidade do seu berço, que é Tarso, né? Nosso famoso Paulo de Tarso, mas senhor das convicções próprias, o tecelão que se consagrara a Jesus espalhou a mancheia os júbilos do evangelho da redenção. Muitos admiraram o conterrâneo, cada vez mais singularmente transformado. Outros prosseguiram na tarefa ingrata e irônica, ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmo. Paulo, no entanto, sentia-se forte na fé como nunca. Defrontou a velha casa em que nascera, reviu sítio ameno onde brincaram os primeiros tempos da infância, contemplou o campo de esportes onde guiara sua biga romana, mas exumou as recordações sem lhe sofrer a influência depressiva, porque tudo entregava ao Cristo como patrimônio em cuja posse poderia entrar mais tarde, quando houvesse cumprido o seu divino mandato. Então, ele de volta ao lar, né, visitando tudo com aquelas recordações saudosas, né, ele percebe tudo que ele tinha perdido, que ele não tinha mais. A gente sabe, né, da desarmonia com o pai não soube compreendê-lo, né, a gente não ouve falar na mãe de Saulo, eu não sei se o que aconteceu com ela, não me recordo, mas é fato que fala no pai e na irmã da Lila, né? Então, ele sente muita saudade, mas olha só que interessante aqui. Ele entrega tudo ao Cristo, né? Como patrimônio em cuja posse poderia entrar mais tarde. Então, ele já tinha toda essa compreensão da vida futura, né, da ressurreição. Ele sabia que em algum momento esse reencontro seria possível. Então, ele não se deixava abater tanto, né, pela saudade, pelo sofrimento dessas desavenças familiares e dele não ter mais o contato tão querido dos familiares. Seguindo as viagens, noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores,
Perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários, que todas as noites entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolta e pela manhã rogavam a sua misericórdia não lhes faltasse com a oportunidade do trabalho, por mais dura que se fosse a tarefa diária. Então, olha aqui que interessante para nós, para o nosso dia a dia, né? Eles enfrentavam o tempo todo essas dificuldades imensas, né? Eles entregavam o seu dia a Deus, né, rogando a oportunidade de trabalho, né? A gente sabe que eles chegavam de cidade em cidade e procuravam trabalho, por mais difícil e penoso que fosse, eles não escolhiam. Então eles trabalhavam para se manter, a gente sabe disso, né? E sempre em oração, né, pedindo orientação e certamente eram guiados sempre, e Deus não deixava faltar o essencial, né? O evangelho continuava a estender o seu raio de ação em todos os setores. O jovem, filho de Eunice, pelo que lhe informava, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos, disseminava curas e consolações. Seu nome era abençoado de todos, cheio de júbilo após o término de suas tarefas diárias, naquela cidade pequenina. O ex-rabino demandou Listra com ansiedade carinhosa. Então, de quem se fala aqui? Do jovem Timóteo. A gente sabe que Paulo de Társio tinha um enorme carinho pelo Timóteo. Ele considerava seu filho espiritual. Timóteo era neto e filho de Lóide e Eunice, né? Eu acredito que seriam duas viúvas que moravam sozinhas, longe da família, né? E Timóteo era um jovem que, ao se encontrar com Paulo, né, os dois se afeiçoaram um ao outro e foi montada, né, uma igreja, né, onde ele passou a dirigir, mesmo jovem, né, aproximadamente com a idade de 13 anos, mais ou menos, é o que eu tive pesquisando sobre. Então, desde cedo ele pegou essa responsabilidade de cuidar dessa igreja nascente, né? E isso deixava Paulo muito contente, né? O moço cristão, Timóteo, né, conseguira a renovação de muita gente. Dos judeus mais influentes na administração pública, destacados entre os que promoveram, os que promoveram a lapidação do apóstolo, né? Então, na outra viagem, né, dois dos que promoveram a lapidação de Paulo, a gente sabe que ele foi apedrejado. Agora, o Timóteo, né, tinha conquistado eles, e eles agora faziam parte, né, dos fiéis seguidores da doutrina do Cristo. Então, olha só que maravilhoso, feito de Timóteo, esse jovem maravilhoso. Cuidava-se da construção de uma igreja onde os doentes fossem amparados e as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. Paulo regozijou-se. Então, olha só, no início da criação das igrejas primitivas, tinha muito essa parte da beneficência, né, o acolhimento. A gente lembra, né, que na Casa do Caminho, lá onde Paulo conheceu Pedro e os outros apóstolos, funcionava exatamente assim. Tinha a assistência, né, de todos os apóstolos para aquelas pessoas que estavam em condição, né, muito difícil, muitos doentes, órfãos, e todo esse auxílio era prestado. A gente sabe que essas pessoas não tinham lá muita condição financeira, né, mas que se uniam e se auxiliavam uns aos outros, de modo que tudo funcionava muito bem. Então, é importante salientar, né, que a boa vontade conta muito, né? Mais para frente a gente vê da dificuldade de outras pessoas que estão sempre impondo dificuldades, né, obstáculos para fazer alguma coisa. Enquanto que aqui eles, pobres, sem recursos, né, conseguiam manter esse trabalho.
com a ajuda de muitas pessoas que se associavam. Paulo não cabia em si de contentamento, observando o triunfo tangível do esforço de Timóteo nas camadas populares. Desejava que Timóteo se consagrasse ao serviço de Jesus, iluminando o coração e a inteligência. A generosa velhinha e a filha projetavam então a mudança definitiva e consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo, pois só não para que ele adquirisse novos valores no terreno da prática, como também porque isso facilitaria a transferência de todos para lugar tão distante. Então, a família precisava se mudar, né, porque eles não tinham mais recursos financeiros, né, e para a mãe e para a avó seria muito importante que Timóteo, né, seguisse com Paulo para que ele adquirisse esse conhecimento prático, né. E assim foi feito. Paulo ficou muito feliz, né, e aceitou essa colaboração, né, e as mamãe e vovó partiram para encontrar os familiares, né? E futuramente eles se reencontrarão, né? E o que deixa Paulo muito contente, né? Mais essa companhia de Timóteo. Então eles seguem, né? Agora Paulo, Timóteo e Silas. Então eles continuam a viagem. Os emissários da Boa Nova atravessavam a Frígia e a Galácia sem perseguições de grande envergadura. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do evangelho na Ásia, quando uma noite, após as preces habituais, ouviu a voz que lhe dizia com amoroso acento. Então, olha só, a gente percebe aqui que as orações, elas eram constantes, né, o tempo todo. Ele estava em oração, pedindo a intuição necessária, né? Quando ele tinha alguma ideia, ele fazia as orações, né, rogando a intuição de Jesus para que ele tomasse a decisão mais acertada, né? Aí ele ouve a voz: Paulo, sigamos adiante, levemos a luz do céu às sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Então, era Estevão, né, o amigo de todos os minutos. Olha aqui, o amigo de todos os minutos. Então, a gente já percebe aqui que Estevão estava bem aconchegado a Paulo, né? E essa intuição e orientação e proteção também, certamente ela era constante, né? O amigo de todos os minutos, que representando o mestre divino junto do apóstolo dos gentios, o concitava à semeadura noutros rumos, né? Então, além de todo esse desejo apaixonado de Paulo, né, de levar a mensagem de Jesus, ainda tinha a equipe espiritual incentivando o tempo todo. Enquanto isso, ele tem uma visão. A gente percebeu que há pouco tempo ele teve a audição, né? Então ele ouviu claramente Estevão, e ele sabia que era Estevão, convidando-o para seguir adiante, né? E agora ele tem uma visão à distância. Viu um homem da Macedônia, né? Ele identificava até o local pelas roupas, né? A acenar, ansiosamente chamando. Então esse homem dizia: vem e ajuda-nos. E o ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito dos seus novos encargos. Então ele estava sempre recebendo, né, as mensagens espirituais guiando a sua jornada. Próximo. Agora essa parte eu acho muito legal e me emociona muito, eu reencontro com Lucas. Eu sou encantada com Lucas antes de conhecer a doutrina. Eu já lia a Bíblia antigamente, eu gostava muito das narrativas de Lucas. Só que eu não compreendia direito quem era. E foi tão emocionante para mim, depois de conhecer o livro Paulo e Estevão, saber o papel de Lucas, né, na divulgação do Evangelho. Então, saindo à rua cheia de sol pela manhã, eis que o apóstolo fixa o olhar numa casa de comércio e para lá se dirige com ansiosa alegria. Era Lucas que parecia fazer compras. O ex-rabino aproximou-se com um dos discípulos
e bateu-lhe carinhosamente no ombro. Por aqui, disse Paulo com um grande sorriso. Olha que coisa gostosa, a gente reencontrar um amigo, alguém que a gente confia, alguém que a gente sabe que vai somar. Tem uma passagem de Emmanuel que nos diz assim: granjeai amigos, que eu acho maravilhosa. Aí eles se cumprimentam, né, todos felizes e tal. É quando surge o convite, né, de Paulo. Fala, ora, por que não segues comigo? Aí ele fala, bom, mas eu sou médico, eu trabalho aqui, eu tenho que considerar os deveres da minha profissão. Aí Paulo fala para ele, né, que os trabalhos espirituais são muito mais importantes, né? E segue aqui o texto muito interessante, né? Lucas, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? É a pergunta de Paulo, né? Aí ele responde: sim, mas há que considerar os deveres da profissão, porque ele era um médico, ele estava trabalhando em um navio, né? E acho que já fazia mais de 2 anos que ele estava nesse lugar trabalhando, né? Aí olha só a resposta de Paulo, que inspiração maravilhosa. Aí ele pergunta: mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens cuidado de corpos, que de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas de que o homem não poderá prescindir, até que se resolva a fazer experiência divina e imutável da cura espiritual. Então, o que ele fala aqui? Que é importantíssimo o trabalho da medicina, né? Que a gente tem que buscar e recorrer todos os dias, mas que o mais importante ainda é a gente cuidar da nossa saúde espiritual, né? Uma vez que a gente conquiste o nosso corpo físico, a gente já sabe disso, ele vai se harmonizar, né? Então, a importância, né, da gente estar buscando o equilíbrio espiritual, né? O alimento espiritual que a gente consegue através dos estudos, através do trabalho, seja na casa espírita, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica ou em qualquer outro lugar, onde a criatura se adapte, né? Onde ela se sinta bem. Então, participar e buscar o conhecimento espiritual é o que nos vai trazer a paz e o equilíbrio, é a saúde do corpo físico, a harmonia, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da cidade de Filipos. Aí ele fala aqui: Filipos não possuía sinagoga, né? O santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, não era mais que um recanto ameno da natureza, rodeado de muros em ruínas. Viúva digna e generosa, aproximou-se dos missionários e, confessando-se convertida ao Salvador esperado, ofereceu a própria casa para fundarem uma nova igreja. Então, essa já era Lídia, né? Ela era simpatizante já da mensagem de Jesus e ofereceu, né, o seu próprio lar para que fosse fundada uma nova igreja, né? Visto que eles não tinham, a cidade não tinha igreja. Eles se reuniam em algum lugar, na rua, ao relento, e o que tornava tudo mais difícil, né? E nessa mesma cidade, né, em Filipos, né, não tinha sinagoga. Lídia se ofereceu para fundar a igreja nova, né? E possuía Filipos uma pitonisa, que a gente vai falar um pouquinho da mediunidade, né? Possuía uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas, como nas tradições de Delfos.
Suas palavras eram interpretadas como oráculo infalível. A gente sabe lá que eles, na Grécia, eles também praticavam a mediunidade, né? Nos templos, todo mundo tinha o direito de ir lá consultar, e tinha muitos médiums, né? Aí ele vai esclarecer aqui para a gente um pouquinho sobre a mediunidade, como nós devemos utilizá-la, né? A importância de utilizar de forma útil. Aí essa pitonisa, ela observava que tinha pessoas novas na cidade, né, e que eles estavam pregando, que era Paulo e Silas, né? Eles tinham ido para as ruas, né, para chamar a atenção das pessoas, ficavam falando. E durante uma semana, né, essa médium ficava exaltando, falando, né, sobre eles, como que querendo ganhar uma certa validação, porque ela sabia que eles eram homens poderosos e que também tinham mediunidade, né? Então ela ficava elogiando, né? E ela dizia: Recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. E isso se deu por uma semana. E olha só a paciência de Paulo, né? Durante uma semana ele não tomou nenhuma atitude. E ao decorrer de uma semana ele procurou se informar direitinho quem era, o que acontecia, né? E ele descobriu que era uma jovem, né? Que a princípio ela estava sendo usada, né, por alguns homens, né, para fazer esse comércio da mediunidade, o que dava muitos lucros, e que de vítima ela já era sócia, então ela ganhava também, né? E ela exaltava Paulo e Silas para, de certa forma, ganhar uma aceitação, uma credibilidade para o trabalho que ela fazia. Mas Paulo viu que aquilo não era bacana. Aí ele chega nela e fala: espírito perverso. Não somos anjos. Somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas. Por amor ao Evangelho, em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Então, enquanto Paulo falava, né, de Jesus, da mensagem de amor, de ressurreição, do evangelho do Deus vivo, essa médium apenas falava em questões de interesses materiais, né, dessas encrencas corriqueiras do dia a dia, onde as pessoas iam lá, pagavam e consultavam, e os espíritos sabiam orientar, né, de modo que era uma satisfação mútua, né, tanto da população da cidade, que gostava muito desse trabalho dela, e vinham até pessoas de fora, né, para fazer as suas consultas. E Paulo enxerga que aquilo não era uma coisa boa, né? Ele entendia que não seria interessante comercializar os dons, né, do espírito. Aí é quando ele chama a atenção, né, e proíbe para sempre, né, que esse espírito volte a fazer esse tipo de trabalho lá nessa cidade. E isso gera um certo desconforto em Silas, porque Silas estava se sentindo assim, poxa, agora se essa mulher está falando dessa forma, nos elogiando, a gente vai ganhar a credibilidade da cidade inteira e a gente vai ficar mais confortável para fazer a nossa pregação. Enquanto que Paulo via exatamente o contrário. Aí Silas questiona, né, a Paulo, mas como assim? Ela não estava nos favorecendo? Aí é onde ele explica. Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições da nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores, então? Seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia o nosso esforço
compreendendo nossas fraquezas. Então, olha só, Paulo ele já sabia identificar, né? Aqueles elogios não tinham nada de verdadeiros, né? De edificação para o trabalho de Paulo, né? Porque Silas já se sentiu todo confortável e, de certa forma, ficou até vaidoso. Opa, tá elogiando o nosso trabalho, vai facilitar a nossa vida aqui na cidade. Aí Paulo vai e explica para ele. A gente sabe que Paulo já era um espírito missionário, um espírito evoluído. Lá no livro. É muito interessante também, gente, até recomendo ler o livro A Caminho da Luz antes de ler o Paulo Estevam, porque A Caminho da Luz ele vai citando toda a trajetória, né, da programação de Jesus para implantar, né, a terceira revelação, para a vinda de Jesus. E lá mostra que Jesus, Emmanuel afirma que Jesus chamou um espírito luminoso, que é Paulo de Tarso, né, para esse trabalho. E olha só o que acontece quando ele chega aqui e entra em contato com a carne, com o corpo físico, com o esquecimento da missão espiritual. Olha só o que ele fala, né? Isso é pesado para a gente compreender, né? Não ignoras que vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores? Então, olha só, qualquer espírito, quando chega aqui, exceto Jesus, né? Porque Jesus era perfeito já, espírito puro, né? Saulo, um espírito luminoso, Jesus, um espírito puro. Mas ele já tinha esse discernimento de que ele estava em batalha, né? Como ele fala várias vezes no livro, a gente está em batalha, batalha pela vitória do Cristo. Então ele se anulava completamente, né? E se de repente ele deixa assim, vai descer, né? Por alguns dizeres de um certo espírito, que ele soube identificar muito bem o que era, então já aqui ele poda, né? E isso serve para a gente também. Às vezes a gente vê um palestrante todo empolgado, aquela coisa toda no final da palestra, inúmeros aplausos que não acaba nunca, aquela coisa toda, e já os mais esclarecidos e espiritualizados falam que as palmas, os aplausos devem ser para a doutrina e para Jesus, né? Que verdadeiramente é que a gente deve prestar, né, toda a nossa homenagem, né, à doutrina e a Jesus. Então, como Paulo fala, né, a mensagem é a do Cristo. Próximo. Aí Silas pergunta, né, ora, mas e como assim? A gente não pode ter esse contato com o plano invisível? Aí ele explica, né, que claro que a gente tem que ter esse contato o tempo todo com a espiritualidade, né? Porque Silas teria entendido que talvez seria melhor cessasse a mediunidade, mas não, eles mesmos a gente sabe ter orientação dos espíritos o tempo todo, né? Paulo tem contato com a mediunidade o tempo todo, mas guiado por bons espíritos, né? E agindo para o bem. Aí ele fala aqui, né? O cristianismo sem profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta da comunicação com a esfera do Mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo, para a nutrição do espírito é necessário abrir as possibilidades da nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Então, olha aqui, a importância do intercâmbio espiritual para a gente, né? E mais importante ainda lembrar que isso se dá todos os dias, né? Esse intercâmbio que a gente tem que ter através da oração, né? Nada melhor do que acordar, fazer uma oração pedindo proteção, auxílio, discernimento, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade de um novo dia, um recomeço a cada dia, né? Para realizarmos novas tarefas, né? No final do dia, fazer a nossa oração, agradecimento e pedir intuição, né? Pedir aos nossos bons anjos da guarda que nos levem, né, para o plano espiritual, para escolas, para estudos, para trabalhos, né? Isso é muito importante. Então, esse intercâmbio, ele tem que se dar o tempo todo, todos os dias. Nunca cessar, né? Mas de forma educada e cautelosa, né? Para que a gente consiga ter sempre o contato dos bons e não dos maus
espíritos. Aí ele continua aqui, né? Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que se comunicam com o céu, que nos comunicam com o céu. Então ele fala aqui, né, deixa bem claro que ninguém nunca poderá fechar essas portas, né? Que o intercâmbio se dá o tempo todo. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém e na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus. No Pentecoste, chamou-me às portas de Damasco, mandou um emissário para a libertação de Pedro, enquanto o generoso pescador chorava no cárcere. Então, tudo isso aqui foi realizado através da mediunidade, né? Ele deixa bem claro tudo isso para a gente, né? Então, a mediunidade a gente tem que ver como algo maravilhoso, né? E não como algo a ser reprimido, punido, né? Muitas pessoas não gostam, muitas pessoas têm medo, mas por ignorância, né? A gente ouve muito que as pessoas chegam, inclusive no atendimento fraterno ou na casa espírita, falando o que é que fecha a mediunidade. E a gente vai explicar, né, que não existe isso de fechar a mediunidade, né? Que isso é impossível, que a gente tem que estudar, se educar, se elevar moralmente para lidar bem com ela, né? Aqui a gente já está em uma parte onde Paulo ele foi preso justamente por conta dessa pitonisa, né? Que ele fez isso e a população toda da cidade se revoltou. Então ficaram todos contrariados com o acontecido e foram para cima de Paulo. E como não é diferente, né? Foram atrás deles e prenderam, né? Surraram bastante, né? E estavam lá, todos presos. Aí acontece um episódio lá, talvez um terremoto, talvez um efeito físico de mediunidade, é certo que as portas se abrem, né? Assim como aconteceu com Pedro anteriormente, na época de Jesus, né? Depois que Jesus foi morto, ele estava preso e as portas se abriram, as portas das prisões, agora também acontece quando Paulo e Silas estão presos nessa cidade de Filipos, porque fecharam a mediunidade. Fecharam não, que não existe fechar, né? Fizeram com que esse espírito se afastasse dessa moça. Aí lá ele começa a orar e todos eles ficam observando aquilo, né? E Paulo, como sempre, aproveita a oportunidade para pregar. E ele começa a falar de Jesus lá dentro da prisão, né? E quando as portas se abrem, o Silas fica todo espantado, né? Apavorado, vendo o fenômeno, né? E Paulo, né, com toda a sua paciência, sua cautela, vai explicando para eles que todos que fiquem calmos, que permaneçam nos seus lugares, né, e que não tentem fugir. Aí ele explica, né, que os que se reconhecessem culpados agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda, né, e os que se julgassem inocentes dessem expansão ao regozijo, porque só o martírio dos justos podiam salvar o mundo. Olha que bonito, né, gente? Só o martírio dos justos pode salvar o mundo. Nas obras de Ivone Pereira, ela mostra, no livro Amor e Ódio, né, a história de um rapaz que ele é preso injustamente, mas que na realidade ele estava apenas cumprindo, né, digamos assim, uma dívida que ele tinha de encarnação anterior. Então, nessa vida, ele não tinha praticado algo que legalizasse essa prisão dele, mas que anteriormente, em outras vidas, ele tinha passado despercebido, não tinha sido punido, e nessa, então, ele estava tendo a oportunidade de quitar, né, esses débitos de outras encarnações. Então, olha aqui o que Paulo fala como é interessante, né? Que mesmo que não fosse culpado, que seria interessante permanecer lá, quietinhos na cadeia, né? Porque só o martírio dos justos poderiam salvar o mundo. E ele tinha um magnetismo tão forte, né, a ponto de convencer
esses presos, né, para que eles obedecessem, né, porque eu acredito que quem está preso, a vontade que tem é de fugir, principalmente se for inocente, que é o que acontecia muito naquela época, né, gente? A gente lembra mesmo de Abigail, de Estevão e do seu pai, né? Foram todos presos, né? E pagaram, assim, o rapaz era inocente, né? Estevão era inocente. O que que aconteceu com ele? A tragédia em cima de tragédia, né? Até a morte. O apóstolo anuncia-lhes o reino de Deus, é a pregação que ele faz, né? Anuncia o reino de Deus e obriga-os a escutar suas dissertações. E isso é depois que eles são libertados da prisão, né? Porque o carcereiro, depois de ver aquilo, ele fica meio que extasiado, inclusive ele tenta o suicídio, né? Mas Paulo não permite. Né? E ele percebendo, né, a ação, o poder de Paulo, a sua oratória, o convence também e ele passa a auxiliar. E ele pega eles, né, leva para casa, cuida, a casa era mesmo do presídio, né? E o carcereiro cuida deles, né, e se converte também à mensagem de Jesus, né? Ele explica o que eles estavam fazendo e o carcereiro passa a auxiliar-lhes. E Paulo, depois desse episódio, né, ele, de certa forma, ele dá uma carteirada lá e pede para que os maiorais da cidade aceitem e, de certa forma, protejam a nova sinagoga nascente, né, que é na Casa da Purpureira. Estava sendo implantada, né, uma nova igreja. Então, ele fala quem ele é, que ele é grego e tal e tal. E depois de tudo isso que aconteceu, ele fazendo a pitonisa parar de profetizar e os portões se abrirem na prisão, ele adquire assim um certo poder sobre aquelas pessoas, então as pessoas obedecem ele, né? Então ele deixa bem claro que ele é grego, né? Ele tem cidadania, não, grego não, ele tem cidadania romana e que pede para que eles auxiliem na igreja nascente. Próximo. Aí ele fala aqui, né, que os magistrados pedem desculpa, ainda pedem desculpas para Paulo, né, garantindo a manutenção da paz para a igreja nascente e alegando a extensão de suas responsabilidades perante o povo, rogando a Paulo e Silas que deixassem a cidade para evitar maiores complicações. Então, olha só, tudo bem, vocês podem ir, mas querem se libertar logo de Paulo, né? Porque sabe que ele pode causar mais confusões se ele ficar na cidade. E assim se dá. Ele continua. Próximo. Continuando, em toda parte, os mesmos choques. Judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos e indiferentes, coluiavam-se contra o ex-doutor de Jerusalém e seus devotados companheiros. E Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas. Sobrevinham dissabores, angústias, acusações, calúnias e tudo isso. Mas ele se mantinha forte e prosseguia sempre, sereno e firme, através das tormentas, vivendo integralmente do seu trabalho e compelindo os amigos a fazerem o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações e seu programa primordial. Então, ele era exemplo para os outros, né? E pedia que os colegas, né, mantivessem fiéis, né, e honestos como ele em todas as situações, né? Todos os lugares que chegassem. Agora chega uma parte que é bem triste, Atenas, né? A gente lembra que lá anteriormente o sonho dele era submeter, né, Grécia, Atenas, Roma à lei judaica, né, ao seu Deus, o Deus de Israel. E ele seguindo para lá e a gente vê o que acontece. Por mais de uma semana, perseverou
nas pregações públicas sem resultado. Ninguém se interessava e não lhe ofereciam também hospedagem, né? Eu lembro que algumas poucas pessoas, alguns serviçais foram que se ofereceram para auxiliá-lo. E ele tentava pregar em um lugar e outro e nada dava certo, né? Ninguém se interessou nem pela leitura dos textos evangélicos. Aí ele vai pregar em praça pública, né? Ninguém tem interesse. Depois ele pede para ser levado a um lugar, se eu não me engano, é o Aerópago, um lugar onde tinha muitos sábios, né? Muitos filósofos. E ele pensa que talvez ele conseguisse, né? Fazer a conversão de alguns deles, né? Mas ele tem uma grande decepção, porque ninguém tem interesse e as pessoas criticavam muito ele, né? Porque observavam mais a aparência física. Muitas vezes a sua palavra eloquente convencia algumas pessoas, mas de repente, quando ele tocava em algum ponto, né? Principalmente no ponto da ressurreição, ele era totalmente ridicularizado, né? E desacreditado. Então isso dificultava muito, né? A dificuldade, né? Que as pessoas tinham em compreender e aceitar a mensagem, né? Aí tem esse dizer dele aqui. O apóstolo então lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus, onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a sementeira divina. Entretanto, encontrar a frieza da pedra, o mármore das colunas soberbas, deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Ou seja, ninguém tinha interesse, né? A filosofia deles bastava para eles. Para eles, o mais interessante era a cultura deles, né? E nada de novo que chegasse despertava interesse. Talvez um pouco de curiosidade no início, né? Mas depois, quando tocava em certos pontos, começavam a chacota, né? As risadas, a ironia, né? E isso desanimava o nosso Paulo. Falou da possibilidade, né, de fundar uma igreja, sugeriu, né? Ainda que fosse um humilde santuário doméstico, como na casa de Lídia, né? A Purpureira, a gente sabe que lá era uma simples casa, né? Que seria fundada uma igreja, onde se estudasse e comentasse o evangelho. Olha a proposta dele. Mas as pessoas não regatearam excusativas e pretextos. As pessoas que tinham permitido que ele falasse antes, Dionísio era um deles, afirmou que lamentava não lhe ser possível amparar o cometimento, dada a angústia de tempo. Dâmaris alegou os impedimentos domésticos. Os servos do Aerópago, um por um, manifestaram dificuldades extremas. Um era muito pobre, outro muito incompreendido. E Paulo percebeu todas as recusas, mantendo singular expressão fisionômica, como o semeador, que se vê rodeado somente de pedras e espinheiros. Então, era a primeira vez que ele não conseguia, né, implantar uma igreja. E era onde ele mais desejava levar a mensagem de Jesus. Então, Atenas não estava pronta ainda. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel deixa bem claro que o único povo que estava mais espiritualmente preparado era o povo judeu, que estava mais receptivo para a mensagem de Jesus. Nenhum dos outros estava tão preparado, porque o povo judeu adorava o seu Deus, né? Cria muito nele e, de certa forma, eram obedientes à lei. Então, já eram bem mais espiritualizados, de modo que foi para eles que Jesus veio. Né? Quando a gente vê Jesus chegando e começando as pregações,
E a gente pensa, nossa, mas justamente para esse povo judeu tão rebelde, tão senhor de si, acha que é o mais poderoso de todos, porque a gente lembra que os judeus, eles queriam que o Messias viesse, submetesse todo mundo a seus pés, né? Porque afinal de contas eles eram um povo escolhido, né? E a coisa não funciona bem assim, né? Aos pouquinhos a gente vai percebendo que há muita resistência, né? Em todas as filosofias, né? Em todas as. Só mesmo quem estava mais disposto era quem estava mais necessitado espiritualmente, né? Os enfermos, como dizem eles na época de Jesus, ele é o Deus de mendigos, prostitutas e ladrões. Então, essa era a verdadeira terra fértil, né? Que estava pronta para receber a semente do evangelho, né? Então ele fala que é preferível enfrentar os judeus, as surras e tudo, e pregar lá que vai dar mais frutos, do que aqui, no coração desse povo endurecido, né? Que não aceita, que já tem a sua filosofia, né? E para terminar, o último slide, o apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. Então, olha só como ele fica depois da tentativa, né, Oi, tudo em bem? Atenas. A que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais e, supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, mas sim a Cristo. Quando não chorava, refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Então, olha como ele fica arrasado. Gente, são nossos sentimentos humanos, quando a gente fica frustrado, que não consegue realizar tal coisa. Mas a mensagem que fica mais importante para a gente é não desistir, é persistir sempre, continuar sempre, como dizem aqui os benfeitores, os guias espirituais de Paulo, tem que continuar seguindo em frente, né? Na, aí, na trajetória infinita, né? Como diz Estevão, né? A gente tem sempre que persistir, confiar em Deus. Aqui ele pensa, não, eu fui abandonado, né? Eu falhei com Jesus, eu não estou recebendo a assistência dos benfeitores espirituais, mas isso não é verdade. Ele tinha toda essa assistência. A única questão é que ele não encontrou nenhum coração receptivo e disposto, né? Como ele desejava, né? Submeter Atenas à sua filosofia, à sua religião. Mas não fiquemos tristes, porque nos próximos capítulos o Tom vai trazer notícias boas. Tem coisa boa aí pela frente, gente. No capítulo 7 tem alegrias, não é só tristeza. E é isso que eu pude trazer para vocês. Então, levemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. E também a Paulo, apóstolo, que nos propiciou toda a sua história, que nos trouxe todas as suas emoções, sentimentos, e a luta que ele teve nos demonstra que também podemos vencer as nossas próprias lutas. Agradecemos a Jesus por essa noite tão especial. Agradecemos aos nossos maiores que nos direcionam também para a vida, né? Os nossos anjos da guarda, e que nos propiciaram esse momento tão especial. Agradecemos especialmente ao Solar de Maria, à Casa Estudantes do Evangelho, que nos permitem essa reunião de corações fraternos para o estudo. E dizemos, graças a Jesus, graças à Mãe Santíssima,
graças a São Paulo apóstolo. E finalizamos pedindo a Jesus que nos abençoe sempre, onde quer que estivermos, pelos caminhos da vida. E assim seja, irmãos.